Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segundo Esportivo. Obrigado pela audiência aqui na TV Jornal. Obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Você que teve um bom final de semana, legal. Você que é corintiano, está preocupado, né? O Corinthians vem numa sequência de resultados negativos e aí muita gente já entendendo que o Campeonato Brasileiro não está resolvido. Quero ouvir o César Roberto daqui a pouco, ele falava que o campeonato já havia terminado. Vamos ver se ele mantém a sua previsão ou se vai modificá-la. Falaremos muito também sobre o Campeonato Amador aqui de Limeira, daqui a pouco imagens aí para você, os gols, melhores momentos, enfim, falaremos sobre esse Campeonato Brasileiro que tem oscilado bastante. Sobre o São Paulo, né? O São Paulo, como diz o Denis aqui, o script de um time que está muito prestes a cair pela primeira vez. O São Paulo vencia por 2-0, a Ponte acabou achando um empate. E está aí o São Paulo de novo frequentando a zona de rebaixamento. Se bem que a zona de rebaixamento, o lugar do São Paulo, ele está praticamente ali a 3 pontos, né? Todos os times está muito embolado o Campeonato Brasileiro na parte de baixo, ao contrário do que está acontecendo na parte de cima. O Santos joga nesse meio de semana, Taça Libertadores, enfrentará o Barcelona lá. Então, jogo de ida, primeiro jogo pela Taça Libertadores. O Santos que tem feito uma boa campanha por essa competição. Então, aliás, a enquete de hoje é essa, valendo hoje 20 ingressos para a festa do Peão. Você vai gostar bastante também. O show da Marília Mendonça, né, na próxima sábado. E o show do Cauã, como é que chama, Denis? Matheus e Cauã. É Matheus e Cauã sábado, Marília Mendonça sexta Isso. E Matheus quinta. Temos pro de sexta e o de sábado, tá bom? Então concorra a partir de agora, muitos ingressos para a Festa do Peão, que olha, bombou nesse final de semana, um resultado totalmente positivo, né? Comportamento, tudo saiu de acordo, shows maravilhosos, e você pode ser convidado da Segunda Esportiva para participar da Festa do Peão. Então quem é que ganha, Barcelona ou Santos? É a pergunta, é a enquete de hoje. Vamos rapidamente às manchetes aqui dos meus companheiros, hoje desfalcados do Roberto Martins, que está lá nos índiozinhos, segundo o Edmar Ferreira, está na toca. E a semana que vem ele está de volta para falar sobre o Verdão. Verdão que empatou, está reclamando de arbitragem, vamos falar sobre isso também no programa desta noite. Apostos aqui, o meu querido companheiro Edmar Ferreira, que dará seu boa noite e os seus destaques. Boa noite. Oi, boa noite, doutor Roberto, boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Vou falar do Campeonato Amador, né, doutora? Reta de chegada da competição e mais um time na Copa Gazeta que carimbou seu passaporte, o Estoril, né? Seja bem-vindo, Estoril, que campanha que faz, né? O time do Debay, o time que tem o PC, que tem o Bruno Morales, uma excelente equipe, o Estoril, e acaba se juntando ao Serrano e ao Centro Rural, que já tinham carimbado este passaporte anteriormente. O Santa Cruz acabou goleando o Tanquinho 4-1 e ficou com 99% de chances também de estar na Copa Gazeta, porque o Santa Cruz tem 27 pontos, né? E o quinto colocado é o Abílio Pedro. Doutor, a festa que a torcida do Abílio Pedro fez ontem em Iracemápolis foi algo impressionante. Fazia tempo, claro, a gente conhece a torcida do Abílio Pedro, sabe da paixão, do amor que eles têm pelo clube. Mas ontem foi demais, foi exagerado o que eles fizeram, o apoio do começo ao fim. Eu até comentei com o Tatinho, olha, a gente transmitindo lá em Iracemápolis, mais uma vez, fomos muito bem recebidos. E, doutor, na nossa frente, 400 torcedores do Abílio Pedro, sem exagero. Nossa. Todos na nossa frente, torcendo, vibrando, cantando. Em dados momentos da transmissão, a gente colocava o microfone para ouvir os cantos, né? E em um dos trechos diz Lucas Eterno, né? O Lucas Negão, que fez história e infelizmente acabou falecendo. Mas uma vitória de virada importantíssima do Abílio Pedro. Claro que o Abílio está distante, não muito, mas do Santa Cruz, que são os 4 primeiros colocados, né? O Serrano agora é o novo líder, o Centro Rural, o Estoril e o Santa Cruz. Hoje seriam os 4 semifinalistas. Mas o Abílio Pedro, claro, se não conseguir uma vaga nas semifinais, ele tem chance ainda de disputar as semifinais do Amador, mas se não conseguir, a Copa Gazeta como o quinto colocado. Mas o Bela Vista encostou, o Bela Vista chegou, o Roseira também está brigando e o Nova Itália, apesar da vitória, está um pouco distante do Abílio Pedro. Então, restando 2 vagas para a Copa Gazeta. Hoje seriam Santa Cruz e Abílio Pedro. E foi a primeira derrota do Centro Rural no Campeonato Amador, né? Vinha de um crescente, saiu na frente contra o Abílio Pedro e acabou tomando a virada graças ao Luquinha, né? Infernal Luquinha, entrou no segundo tempo e nós votamos nele o melhor jogador em campo. Aliás, você falou do Abílio Pedro, tem aqui uma camisa, claro, né? Presente do Toquinho, viu? Olha, o capitão do Abílio Pedro. Nós trocamos camisa, né? Deu uma do Pimba para ele deu uma do Abílio Pedro para a gente sortear. Também está aqui a camisa do Abílio Pedro. Um dos prêmios do programa. Isso, um dos prêmios do programa de hoje. Doutor, e na terceirona já confirmados os confrontos das quartas de final também. Olha,
a terceira divisão a cada ano melhora, né? É impressionante, ela costuma ser até melhor que a segundona, na minha opinião, né? Até pelo nível dos times. Mas olha, Classe A e Playoffs, um dos confrontos, Expansão e Reunidos, o outro confronto na preliminar ontem de Iracemápolis, o Expansão goleou o Primavera do Reis por 5-2, com um gol do Paulinho das Crianças, hein? 17 filhos, o Paulinho das Crianças, a última contagem que eu fiz. Acho que são 18. Nogueira contra o Vila Queiroz e Força Jovem Suíça. São os confrontos das quartas de final da terceirona. E na segundona, parabéns ao Rubro Negro, novo líder, né? Aproveitou o tropeço, entre aspas, tropeço, porque o Império fez um jogo difícil com o As de Ouro, daqui a pouco tem os melhores momentos, mas com esse empate do Império, o Rubro Negro assumiu novamente a liderança da segunda divisão, o Rubro Negro que tem o Rato, amigo do João Valdir, detonando, arrebentando, fazendo muitos gols na competição. E para fechar, doutor, 2 destaques tristes, né? O primeiro deles, a morte do Oscar Escófaro, né? Árbitro que tinha 80 anos, estava lutando contra um câncer, ele que apitou o jogo que inaugurou oficialmente o Limeirão, aquele jogo Inter e Corinthians, que foi 3-2 para o Corinthians. Depois teve aquele Inter 0, Corinthians 0, com Sócrates, com 39 mil pagantes. Mas essa inauguração oficial teve o pontapé inicial do Emerson Fittipaldi, tanto que na foto aquele bebezinho é o Eduardo Lucato, seu irmão, o Gui Lucato, né? Então Oscar Escófaro acabou morrendo em Campinas no fim de semana aos 80 anos. E outra pessoa importante na minha carreira, importante para o jornalismo do interior que morreu, foi o Valdir Moreira, diretor de jornalismo da Rádio Azul Celeste da Americana. Trabalhei muito tempo com ele, narrei muitos jogos em Americana, graças aos convites do Valdir Moreira. Hoje fui até o velório em Americana e muita gente da imprensa, o Roger Williams, o Ariel, o próprio Baquim, que trabalha no Sport TV, que fala balançou, Peninha, muita gente importante, J. Lima. Então, toda a imprensa reunida no velório do Valdir Moreira, muito triste, apenas 46 anos, foi vítima de um mal súbito, ele morava sozinho, e a filha dele sentiu a falta no domingo, pô, cadê meu pai que não me liga, cadê meu pai? Quando foi na residência, ele já tinha falecido, então uma perda considerável para a gente aqui da região, nosso querido Valdir Moreira. Os sentimentos aí a toda a família, evidentemente. Bom, lembrando os telefones aqui da TV Jornal, 3404-5655, 3404-5650, 3404-5659. Você pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp, que é o WhatsApp da coluna 2 Toques, da Gazeta de Limeira, 996-997000, 996-997000. Eu recebi nesse final de semana uma fotografia de um companheiro da nossa equipe que estava muito sexy. Ele estava sentado, todo vestido, evidentemente, trajado, calça, ele é muito formal, de calça, camisa vermelha, mas ele fez uma César, como é que fala? Ele fez uma pose. Daqui a pouco eu vou ver se eu acho essa fotografia. E eu queria saber, meu caro João Valdir de Moraes, a que se deve essa fotografia? O senhor fazendo uma pose sexy, foi fotografado dessa maneira. Boa noite, João. Boa noite, um abraço ao pessoal de casa. Foto sexy, né? Não me recordo disso, não. Eu vou refrescar sua memória daqui a pouco. Eu sentei num carrinho de rolimã que o Fernando me apresentou. Ah, é? E só se for essa foto. É essa aí, acho que é essa aí. Não tem nada de sexy, eu só sentei, até com uma certa dificuldade no carrinho lá. E para levantar, quem que te ajudou? Os dois. Os dois? O Denis e o Fernando. Mas o carrinho é um perigo danado, Beto, porque o piso lá é muito liso. Então, a preocupação de deslanchar lá e bater no portão, né? É. E o freio não estava muito... Você hoje não conseguiria fazer mais aquela matéria? As peripécias, assim, não mais. Não. Na verdade, eu fiz 2 matérias do carrinho do rolimã, né? E em uma delas, a última, eu queria experimentar aquela com a rodinha de bicicleta. É. E lá próximo da sua casa, desabou... morro abaixo aquilo, e eu fui fechado. Olha lá a foto, é o Denis, será que dá pra gente colocar no ar aí? Olha a foto do João Valdir fazendo pose, mas olha como ele tá, o garoto. Olha como ele tá. Pelo amor de Deus. Olha lá. Sentado no carrinho do Olimã. Olha lá. Mas não é pose. Não é pose não, velho. Olha, João. Fernandão, bota um sorriso aí depois, vou explicar a situação desse negócio. Aliás, o Fernando nos recebeu ontem na casa do sogro. Um abraço para todo mundo lá, depois a gente vai falar em detalhes. Agora, é interessante, na casa dele, que é bom, ele não recebe ninguém. Eu tenho percebido, ele recebe na casa do sogro, recebe na casa do pai, mas na casa dele mesmo não vai, né, João? Nunca convidou, não. O Fernando é um mão de vaca daqueles. Né? Ele já pega a festa pronta, né? Já pronto. Mas aí tudo bem.
E o cunhado Fernando. deles, que depois que ele toma uns goró a mais, ele vira um beijoqueiro, Beto. O Fernando? É. É mesmo, é? Começa a beijar todo mundo, inclusive os homens. Olha. Palavras mas que coisa- do cunhado. Por isso que o João Vitor apaixonou, então? Palavras do cunhado. Esse negócio de beber é problema, hein? Tá bom. O Fábio que falou. E, Começou com o Ju e terminou com o João Vitor, né? então, o Fábio é o cunhado dele. E o sogro é o Afonso, que confirmou. A dona Cida, é a sogra, também confirmou. Certo. Então não tem por que mentir um negócio desse. Claro. Certo? É, Eu estou trazendo para cá a mando do cunhado dele. tá bom. Roberto, como destaque, posso começar? Esse é o nosso João Lobo, né? Impressionante o que o João traz de fofoca no programa, né? Fofoca. Eu posso começar os destaques? O que o Hélio Rubens falava? Ele não mente, como é que é? Ele não inventa. Ele aumenta, mas não inventa. Ele aumenta, mas não inventa. Mas eu não inventei nem Será que aumentei. você não está aumentando, não, João? Não estou. É. Eu não vi. Até porque eu não fiquei até o final da festa se ele bebeu o suficiente para beijar alguém lá. mas palavras do cunhado e o sogro confirmando, sei lá. Tá bom. Beto, como destaque, eu estou ouvindo atentamente aí a sua pergunta de hoje, se o São Paulo, aliás, se o Santos passa ou não passa, e a minha colocação é sobre o São Paulo. O São Paulo está numa situação delicadíssima e nós fazíamos as contas antes de entrarmos no ar. Nessa mesma rodada do Campeonato Brasileiro, quando caiu o Inter de Porto Alegre, Que era time grande. é time grande. Na sua opinião, não. Então, Não não, mais. tanto é que está na Bzinha lá, né? Disputando a B. Mas, de qualquer forma, tinha 29 pontos o Inter quando caiu. E o São Paulo tem 24. Então, tem mais possibilidade do São Paulo cair, isso na rodada atual. Sim. Em se falando de pontos somados até agora, o São Paulo tem mais possibilidade. Me desculpe o São Paulino, mas é uma realidade. Tá? Os números não mentem. Vou dar um abraço pro Quina. Ô, Quina Mercúrio, um abraço. Esse São Não, e Paulino... o tormento tá grande pro São Paulo, que tem 24 pontos e a próxima rodada é a 24ª, né? Ele está Olha que perseguindo o São situação. Paulo, né? Então, mas só para bater a confirmação, quando o Inter caiu, ele tinha 29 pontos Não, mas nessa tem que fazer mesma uma rodada. análise técnica do que está acontecendo com o São Paulo. Na sua opinião, o que está acontecendo? Ah, Beto, é difícil você analisar um todo do time do São Paulo, porque é altos e baixos, né? Quando o São Paulo teve um alto, assim, o último alto do São Paulo? Pelo O menos... São Paulo só tem baixo, né? Não, João? mas pelo menos somou 24 pontos até agora, né, Beto? É, o Botafogo, tem Acho que a última razão. vitória foi contra o Cruzeiro, não foi isso? Não, o Botafogo, acho São que foi, Paulo. foi o mais... A última vitória foi contra o Cruzeiro. Não, mas eu contra o digo, mas Cruzeiro. O Botafogo foi a virada histórica. virada histórica, segundo o Denis aqui, contra o Botafogo. De repente, pode até ter sido o ponto mais alto do São Paulo. Mas ainda há tempo. Quem que você confia mais, na memória do Denis ou na memória do Edmar? De ambos. De ambos? Eu não estou fazendo média, não. Tá bom, tá bom. Os dois O Denis tem uma boa memória, então? têm boa memória, Tá claro. bom. Quando não tem as redes sociais aqui, não deixa mentir, não. E ele mexe bem no celular, né, Beto? Tá bom. E rápido. E depois você fala que é fofoca, mas é uma realidade também, né? O quê? Disputando a Copa que a Inter está de folga, né? Esteve de folga nesse final de semana, mas disputando aí a Copa Paulista, quebrou o pau na Rua Javari entre o Santos B e o Moleque Travesso. No finalzinho da partida, o Santos acabou vencendo a partida e na comemoração o pessoal do Juventus não aceitou as comemorações dos jogadores e o pau quebrou. Dentre os jogadores, foram 4 expulsos, 2 de cada lado. Então, eu acho que já começa, se você analisar bem, um todo da história, não tem razão nem porquê um time que disputa a Copinha, como é o caso da Internacional de Limeira, se você tem a vitória a seu favor e você vai comemorar e os próprios jogadores dentro das 4 linhas saem para a pancadaria, eu acho uma tremenda besteira. Isso incentiva uma possível invasão de campo, um quebra-pau nas arquibancadas, etc, etc. Eu acho que todo mundo é favorável à paz em campos de futebol. Mas a coisa está degringolada, já visto o que aconteceu também com o jogo do Flamengo nas dependências do Maracanã, onde a polícia levou gás de pimenta,
uma pancadaria danada, e não havia necessidade de tanta coisa. Eu acho que não se resolve enquanto não se colocar a mudança no que diz respeito. Eu acho que tudo lá em Brasília, Beto, leva a crer que tenha que ser mudado de uma forma radical. Principalmente quando se fala de leis para um todo do nosso país. E no futebol não é diferente. Não pode ser diferente. Enquanto não se mudar o Código Penal, não resolve absolutamente nada nesse país. Tá bom. Sou dessa opinião. Então, tudo isso aconteceu por causa do jogo lá. Não, por causa do jogo, um dos fatores, né, Beto? Se você não mudar o Código Penal e fazer a coisa funcionar, não muda o país. Não tem como. É. Eu vejo, por exemplo, o cara... foi preso. Aí a conversa. Cabe recurso. Se cabe recurso, o cara está fora. É lamentável. Esse é o Brasil brasileiro de hoje. Tá bom. Mais algum destaque, João? Não, tá bom. Tá bom. Tá. Mas você começou em Cabriúva, terminou em Palmas, no Tocantins, hein? Tá bom, tá legal. Não, Beto, a coisa é muito dinâmica. Eu acho que tem que punir o clube, João Valdir. Na minha opinião, eu reconheço, você tem razão, evidentemente, mas acho que tem que punir o clube, tem que punir com mais rigor o jogador de futebol, né, João? Porque... Não, quando se trata de jogador, sim. Ele mais cansa de falar. Os caras tomam muitas vezes 8, 10, 12 jogos, depois vai lá, entra com recurso, 2 jogos, uma cesta básica, não sei o que, acabou. Então, quer dizer, fica Exato, mas complicado. quando é o jogador, como foi o caso do Santos e Juventus, aí tudo bem. O Denis chama atenção para o campeonato amador, e não é muito diferente a coisa também no campeonato profissional. Quer dizer, os jogadores também, eles têm que entender que eles têm uma responsabilidade muito grande com o torcedor. O torcedor apaixonado, ele repete aquilo que o jogador instiga ele a fazer também, João. Quer dizer, Mais do que o Dudu agrediu o árbitro aquela vez e cumpriu 50% da pena. O Petros, quando jogava pelo Corinthians, agrediu o árbitro, Também. metade da pena cumprida. O Kleber cuspiu e agrediu o Edson do Bahia no jogo contra o Coritiba. Pegou 10 jogos, cumpre metade e volta. Sabe, é uma barbaridade. Tinha que cumprir e tinha que levar a sério. Sim. O Inter de Porto Alegre, o empresário do Vitor Ramos teria falsificado o documento para que complicasse a vida de um adversário do Inter. Até agora nada. O Inter está pagando, tudo bem, está jogando a Série B, mas nenhuma punição. Sabe, tem que começar, já que está punindo lá em cima, sim. já que o Janot, finalmente, o cara da JBS, o Joesley acabou sendo preso, sim. Então por que esse exemplo não vem para o futebol também? Penas mais duras, mais severas. Campeonato inglês, doutor, quando o jogador recebe o cartão vermelho direto, não há julgamento. Ele está fora dos 3 próximos jogos. Cartão vermelho direto, que nem o Mané, agrediu o goleiro Ederson, brasileiro, do Manchester City. Jogador do Liverpool. Vermelho direto. Levou vários pontos o Ederson. 3 jogos de suspensão. Então começa a trazer essa lei do futebol inglês para o Brasil. Quem sabe nós começamos a respirar mais justiça. O jogador não entende esse lado. Então, mas nesse final de semana foi falado sobre a roubalheira antes da Copa do Mundo, a roubalheira dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e ninguém toma nenhuma providência, só denúncia e não se investiga nada, não chega a lugar nenhum. Então, se você parar para pensar, foi dito minuciosamente quanto se levou em cada uma das arenas, quando construídas ou quando reformadas. E ninguém tomou providência, quer dizer, o futebol não... Mas tem aí um ex-ministro aí que tá preso, né, João? Está preso, mas Beto... Não, é um ex-ministro do esporte. Ele Orlando Silva? Não, tá Pagnello Queiroz? Não. Também não? Já acho, João, já. Não, vamos colocar nome certo aos bois, senão mas de qualquer forma, Beto... Ele está sendo investigado pelo superfaturamento da Arena das Dunas. Das Dunas lá de Natal. Exatamente. Então, e outras coisas mais, quer dizer, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o que foi hiper faturado, um negócio doido. Muito dinheiro. A reforma do Maracanã, muito dinheiro. Quer dizer, não se chega a lugar nenhum. Quer dizer, se não mudar isso, vai continuar. Inclusive com a participação de outros países que votaram para que os jogos acontecessem no país e que acontecessem também agora em 2018, onde bem entendesse. Tá bom. Era só comprar, mandar o dinheiro e tudo bem.
Beleza, esse é o nosso rápido no gatilho. Não é rápido João no Valdir de gatilho, Moraes. então, a gente às vezes até vai exagerando um pouquinho, porque nós temos um privilégio aqui com os microfones nas mãos para você poder desabafar, que o povo não tem. O povo gostaria de falar muita coisa, mas não tem. O povo tem que desabafar na eleição, João Valdir, votando melhor, né? Isso é verdade. É isso aí. Meu caro Denis Suideiros, também conhecido carinhosamente como Su, aliás, internacionalmente conhecido como Su. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o senhor, boa noite para quem está em casa, para os amigos aqui no estúdio. O principal problema da CBF, doutor, no futebol brasileiro hoje, chama-se Adenor Leonardo Bacchio Tite. Porque, como a seleção vai bem dentro de campo, todas as podridões que acontecem fora do campo, elas são esquecidas, né? Os desvios de conduta, os desvios de comando, a corrupção, a compra de voto entre as federações para que o poder seja mantido por vários anos. Então, se o Brasil tivesse, de repente, saído do cenário mundial com a não classificação para a Copa do Mundo, quem sabe um terremoto passasse pela CBF. Mas como a seleção está bem dentro de campo, a chance é zero. Ninguém fala absolutamente nada do que acontece dentro da CBF, ninguém investiga nada, porque o Brasil dentro de campo está bem, então esconde muita coisa. Isso acontece com o Corinthians, por exemplo, que fora de campo deve para Deus e o mundo uma dívida bilionária, mas como está bem dentro de campo também não se fala nada. Então é o principal problema, né? A gente só fica muito triste porque o esporte nosso vai definhando e os figurões continuam no poder. Coisa que não dá para entender, por exemplo, se você comprar um carrinho de pipoca, né, instalar o seu carrinho de pipoca em Corderópolis, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai aparecer um fiscal da prefeitura para ver se você está com o seu alvará direitinho lá, dúvida. Você tirou, né, a permissão e tal. E não conseguem fazer isso com a CBF. Não consegue. Isso aqui é mais volume de dinheiro, transações que acontecem na CBF, porque não há fiscalização nenhuma do poder público, nenhuma. É um negócio impressionante. Mas o pipoqueiro, né, que tem que pagar. A sua profissão, tem que pagar. E exatamente. Respeitosamente paga. Então não dá para entender. Você pega o próprio Nussmann, doutor, 22 anos à frente do Comitê Olímpico Brasileiro é muita coisa. Esse cara deve dar uma enciclopédia, nem livros, porque o que já passou na mão dele de problemas de corrupção e situações nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, nos Pan-Americanos, é uma coisa absurda, mas ninguém consegue puxar o fio da meada. Então fica esse problema aí que se arrasta por muitos anos. Doutor, sobre o Campeonato Brasileiro, nós estamos a 4 rodadas do início do retorno. Então, se nós tivéssemos uma tabela a partir do retorno, o Corinthians estaria na zona do rebaixamento, na 18ª posição com 3 pontos ganhos. O São Paulo estaria fora da zona de rebaixamento, em 4 jogos, 5 pontos. E o líder da competição no retorno é o Avaí. 4 jogos e 10 pontos. Beleza. Então você pega, quando enfrenta o Avaí, principalmente, alguns torcedores já colocam como favas contadas, né? Mas aquele torcedor que não acompanha o Campeonato Brasileiro, mas quem acompanha com veemência, vê que o Avaí está se recuperando. A própria Chapecoense, embora estivesse na zona do rebaixamento, já tem um aproveitamento um pouco melhor do que no meio do campeonato para baixo. Então o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, é ainda o mais equilibrado. Você pega o Campeonato Espanhol, o Campeonato Francês, o PSG enfrentou o Mintz nesse final de semana, o último colocado meteu 5. Embora tenha alguma dificuldade no começo, mas muita tranquilidade. Então, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Não, o Grêmio e Vasco, dá para entender o resultado desse nesse final de semana? Eu acho que o Grêmio sentiu muita falta do Luan. Sim, mas time por time, o Grêmio... E até pelos objetivos, né? Sim. Porque o Grêmio... ciente de que o Corinthians poderia tropeçar contra o Santos, teria que, no mínimo, se esforçar um pouco mais. Mas o Vasco jogou por aquela uma bola. E teve, né, no cruzamento do Ramon, o gol do Matheus Vidal e mais nada. E absolutamente mais nada. No fim, teve uma chance com o Nenê, quase ampliou. Mas não dá para explicar. É um de tantos resultados surpreendentes que tem. Eu acho que a diretoria tem que cobrar o Renato Gaúcho. Tem que cobrar. Eu falei sexta-feira no painel esportivo, hein? O Grêmio perde o jogo no Rio pro Vasco. O Grêmio não vai ter Luan, o Vasco estreia o novo técnico, o Zé Ricardo. Eu disse sexta-feira no programa de rádio. Vai dar Vasco. Mas você tem a cigana, César, aí não vai. E o Vasco jogou com os portões fechados, mas o que tinha de gente acompanhando o jogo, barulho muito intenso, porque tem lá os barrancos, os muros. Então, foi um jogo bem interessante do Grêmio contra o Cruzeiro. Doutor, sobre o Independente, nós trouxemos na Gazeta já durante o final de semana a informação
de que o Nicola Barbato, conselheiro vitalício, fosse nomeado na Federação Paulista de Futebol. Isso já aconteceu. O Nicola Barbato já responde pelo Independente e agora o Independente protocolou hoje na Federação Paulista de Futebol o seu pedido oficial para participar da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Então foi protocolada a informação, inclusive com a possibilidade de uma parceria com a federação para que os jogos sejam realizados em Limeira. Então, até escrevi na coluna do Estoques que há quem diga que a Copa São Paulo ainda pode ser em Limeira. E há quem diga mesmo, porque os pauzinhos estão sendo mexidos para que a competição seja realizada aqui, ou no Limeirão ou no Pradão. Então, teremos novidades nas próximas semanas. E só para encerrar rapidamente, doutor, fiquei muito feliz com a conversa que eu tive hoje com o Paulo Toledo Barros, presidente da Inter, que recebeu alta do hospital. Ele está em casa. Ficou mais de 20 dias, quase um mês no hospital. E a primeira coisa que ele me disse foi a seguinte, a frase dele: eu nem sei como está o mundo, dado o tempo que ele ficou internado e desligado de tudo. Então, ao presidente Paulo Toledo Barros, bem-vindo ao mundo e que não volte mais para lá, se Deus quiser. Que boa, que belíssima notícia, né? Isso é muito bom a recuperação do presidente da Inter. Falar internacional, ele, assim como o Encinas é setorista do Palmeiras, ele é o setorista da Internacional, né? No nosso programa fala sempre da Inter e tal, nosso César Cocada Roberto. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros e aos amigos de casa. Eu tenho, até que por obrigação, em trazer algumas informações da Inter aqui no Segundo Esportivo, né? E para isso eu dou uma passadinha no Limeirão, converso com algumas pessoas, procuro me inteirar dos fatos que acontecem com a veterana. Bom, e você deve ter lido a coluna do Edmar, publicada nesse final de semana, sim, onde ele pontua algumas questões que estariam acontecendo na Inter. Você pode falar alguma coisa sobre isso ou não? Eu acho que eu concordo com o Edmar. Tem algumas coisas acontecendo na Internacional que não deveriam acontecer. Aquelas, como o nosso companheiro Naldo Dias sempre diz no programa de rádio, algumas vaidades pessoais que atrapalham o Internacional, né? Certas pessoas que poderiam estar ajudando a Inter não estão afastadas. Algumas pessoas que estão na Inter talvez atrapalhando. Mas isso, Beto, com o tempo as coisas vão se apagando. É só começar a Série A2 no ano que vem que eu tenho certeza absoluta de que tudo isso vai acabar. E isso é absolutamente normal, Beto. Num grupo de 30, 40 pessoas, principalmente no meio masculino, isso acontece. Nem todos gostam do amarelo, nem todos gostam do verde. Então sempre tem algumas divergências que no frigir dos ovos atrapalham. Mas que com calma, com serenidade, a tendência é isso acabar, você pode ter certeza. Né? Ou de um jeito ou de outro, essas vaidades pessoais uma hora acaba. Pelo menos nós torcemos para que isso aconteça. Eu queria te fazer outra pergunta. Pois então. não. Em cima disso, eu vejo que até entre a nossa equipe há uma divergência em relação à Inter 2018. Se esse time está jogando, está fazendo essa belíssima campanha na Copa Paulista, se esse time com mais 2, 3 enxertos aí seria suficiente para fazer frente à Série A2. Eu vejo que a nossa equipe está um pouco dividida em relação a isso. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Qual é a sua opinião? Eu entendo que sim. Aliás, eu já disse isso também em um dos nossos programas, né? De que a Inter, o time está tão encaixadinho, Beto, que com no máximo 4 contratações, o João Valim bota um time em campo o ano que vem para fazer bonito na Série A2. Você pode ter certeza disso. Porque dentro de campo, dentro das 4 linhas, onde envolve jogadores, comissão técnica, a coisa caminha bem. A coisa está legal, está fluindo muito bem. Sim. Tanto é assim que a Inter é a líder dessa copinha com 24 pontos ganhos, folgou no final de semana, joga contra o Rio Branco no próximo domingo, pode até perder para o Rio Branco, que ela ainda vai se manter como líder da competição nessa primeira fase. Então ali a coisa caminha bem. Por isso que eu acho que com 3 ou 4 contratações acertadas pelo técnico João Valim, a Inter vai sim fazer bonito o ano que vem na Série A2. Mas vai subir? Vai ser campeã? Não. Na minha opinião, vai montar um time
para fazer um bom papel. Eu penso assim. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, seus destaques então, finalmente. Falando em Inter, Beto, nós tivemos a penúltima rodada da Copa Paulista no final de semana. A Inter folgou e os resultados foram os seguintes. O Desportivo Brasil venceu o Atibaia por 1-0. O Taboão da Serra venceu o Audax por 2-1 e o Rio Branco ganhou do São Paulo por 1-0 em Americana. Depois desses resultados, a Inter folgou, repito. Depois desses resultados, a classificação no grupo 2, grupo do Leão, é a seguinte. A Inter em primeiro com 24 pontos ganhos, o Desportivo Brasil em segundo com 20 pontos, o São Paulo vem na terceira colocação com 15 e o Taboão da Serra em quarto com 13 pontos. Se terminasse ontem essa fase, seriam esses 4 que passariam para a fase seguinte. Inter, Desportivo Brasil, São Paulo e Taboão da Serra. Só que tem mais uma rodada e será a última dessa primeira fase. E todos os jogos estão marcados para domingo às 10 da manhã, nos 3 grupos. O Rio Branco, com a vitória de ontem contra o São Paulo e Americana, entrou no páreo. Então, se o Rio Branco vencer a Inter no Limeirão domingo às 10 da manhã e o Taboão da Serra... Não, se vencer, classifica. Só vencer, classifica? Porque tem um confronto direto entre São Paulo e Taboão da Serra. Ah, sim. Então, o Rio Branco vem para ganhar da Inter e se classificar, para não depender de ninguém. Então, mas aí ele elimina o Taboão da Serra, no caso? Ou o São Paulo, porque depende do jogo. Se o São Paulo ganha do Taboão, ele entra na vaga do Taboão. Sim. Se o Taboão vence o São Paulo, ele entra na vaga do São Paulo, pelo saldo de gols. Porque ele vai a 15 pontos e o São Paulo também 15. Porque até o Audax tem chance de classificar. Então, o Audax ele tem que vencer o Desportivo Brasil em casa e torcer para Rio Branco e Taboão perderem. Isso. Tá. Os próximos jogos são os seguintes, então, Beto. Audax e Desportivo Brasil, São Paulo contra o Taboão da Serra e a Inter jogando aqui contra o Rio Branco da Americana. Então o jogo passou a ser de muita importância para o time americanense. Só um detalhe, César, até importante também, doutor, porque a gente tem audiência americana. O empate também pode classificar o Rio Branco, desde que o Taboão perca para o São Paulo e o Audax não ganhe do Desportivo Brasil. Então o empate também pode classificar o Rio Branco. Bom, de qualquer forma, Inter e Desportivo já estão classificados para a próxima fase. E na chave no grupo da Inter, somente o Atibaia é que não aspira mais nenhuma possibilidade. Segunda sim, segunda não, eu tenho dito aqui no Segundo Esportiva sobre técnicos que perdem emprego no Brasileirão. Desta feita foi o Vinícius Eutrópio, que foi dispensado pela Chapecoense. Após a derrota ontem 2-1 para o Cruzeiro, lá em Chapecó, o Eutrópio não é mais técnico da Chapecoense, que vai cair, hein? Eu não acredito, é uma pena, mas eu não acredito que a Chapecoense se mantenha na Série A do Brasileiro. Os nomes cotados para substituir o Eutrópio, lá em Chapecó: Vadão, que foi dispensado recentemente do Guarani, o Jorginho, ex-Vasco, ex-Bahia, e agora à noite pintou o nome do Argel Fux. E o Milton Mendes também. Também? Então, esse não, né? Pelo amor de Deus, né? Tadinha na Chapecoense. Esse seria o correto, eu acho. Não merece isso, não. Então, um desses 3 pode pintar como novo técnico da Chapecoense. Para encerrar, o Edmar falou sobre os 2 falecimentos que nós tivemos no final de semana, o Valdir Vieira e Oscar Escóforo, e também faleceu ontem, por os mais rodados no meio do futebol, vão se lembrar, Odair Colonha, o Edmar, que por muito tempo jogou no Velo Clube, jogou em vários clubes do nosso interior. Olha, eu me cansei de fazer jogos do Independente e também da Inter em clubes do interior em que o centroavante Odair Colônia vestia a camisa 9. Então foi mais uma perda no meio do futebol, no meio do esporte que nós tivemos nesse fim de semana que passou. Perfeito, perfeito. Muito bem. Aí o César Roberto também pondo o assunto em dia aqui no nosso programa. Mandar um abraço para o Aguinaldo Guimarães, está sempre na audiência aqui do nosso programa. Ele é tio do Giovanni Mário Jesus, que atua pela base do Santos e tem grandes possibilidades de jogar ainda no Santos profissional. A gente torce muito por isso. Muito bem, muito bem. Então tá aqui, deixa eu ver se tem mais mensagens aqui pelo WhatsApp. Boa noite, sou Natanael, da Vila Queiroz. Manda um abraço aqui para nós, do bar do Bandola. Rubro Negro, manda um abraço para minha mãe Cristina. Muito bem, um abraço aí pro Natanael, lá da Vila Queiroz. Boa noite aqui, mas não se identifica. Deixa eu ver mais uma outra aqui. Vila Queiroz também, o Guerrinha, mandando também um abraço aqui para o nosso programa. Muito obrigado. E deixa eu ver aqui o Gilmar, do Belinho Meto. Santos vai ganhar sim.
Muito bem, aliás, lembrando a enquete de hoje, né? Barcelona e Santos, primeiro jogo de ida. Deixa eu ver aqui, perguntar para o César o quê? Mas não veio a pergunta. Mais uma outra, também não, mensagem. Como eu faço para fazer uma assinatura? Muito simples. Como é que faz para fazer uma assinatura da Gazeta, César? É só ligar no 3404-3700. Vou repetir, anote aí, meu amigo, minha amiga, 3404-3700. Você liga e assina a Gazeta através desse telefone. 3404-3700. Muito bem, muito obrigado, César. Manda um abraço aqui para o Lucas Oliveira, lá da Vila Camargo. Manda um abraço para minha mãe, Val, e meu pai, Ismael, lá do bairro do Pinhal. Estão completando hoje, olha que bacana, 35 anos de casados. Olha que data bonita, data importante. Então, um abraço aí para o casal, para Val e também para o Ismael. E ele está pedindo aqui, o nosso querido Lucas Oliveira, pergunta para o João Valdir, que bodas é 35 anos? 35 anos de prata? Bodas de prata? Não, de prata é 25, né, João? 25, Não é então. 25? Não, porque 50 seria... O Dênio já está fazendo a pesquisa aí, 35 anos, daqui a pouco ele informa também. Eu vou fazer 20 agora, se Deus quiser, quarta-feira. Está próximo Então, você da já bodas acha de também ouro. de 20, viu, Dênio? De coral? 35 anos? Bodas de coral. Você está com quantos anos, César, de casado? Você fez agora recentemente? Fiz 30 anos agora. Olha, De casado. que bacana. Realmente uma estátua é pouco para dona Sandra. Olha, Você tem toda a Tadinha, razão. tá com pneumonia, tá mal. É. Teve no hospital agora à tarde. E Melhores. vai dar tudo certo. Vai ficar legal. Só mais um recadinho da Inter que eu havia me esquecido, Beto. Nas categorias de base, o Sub-17 da Inter vem fazendo uma brilhante campanha na atual competição. Campeonato Paulista, não que se diga. Venceu em Mauá no último sábado, 1-0 o Mauaense. E 2-0, Dimar? 2-0. Venceu 2-0 a Mauaense lá em Mauá. Recebe o Primavera de Indaiatuba no final de semana e depois pega o Santos. Já é a segunda fase da competição. Então esse time que vem crescendo jogo a jogo tem tudo para ir ainda muito mais além. Sub o quê, César? Sub-17. E o Santos perdeu por Primavera, Olha. por 1-0. Então, os dois que ganharam na primeira rodada vão se enfrentar no Limeira Futebol Clube. E essa categoria em questão que está dando esse Não. racha na diretoria? Não. Quer que explique Por rapidinho? favor, por favor. Vale até a pena, porque está tendo um entrave, até coloquei na coluna, obrigado pelo destaque, doutor Nupimba. Só para entender, eu vou tentar explicar calmamente. A Internacional na Série 2, quando o Celso Potec assumiu e fez um planejamento visando a Série 2... Na 3. visando a Série 2, ele contou com 9 pessoas do grupo. Essas 9 pessoas se comprometeram a dar R$36 mil de cota. Ou seja, todo mês a Inter teria condição de bancar a folha de pagamento. Nunca ficaria faltando dinheiro. Mais arrecadação, mais a cota de 36 mil, a Inter zerava suas dívidas com os jogadores, com a comissão técnica. Muito bem. Em troca, o prometido era a Inter formar um sub-20 forte na próxima temporada e assim que um jogador fosse revelado e vendido, esse dinheiro retornaria para esse grupo investidor. Sim. Nada mais justo. Mas essas 9 pessoas que colocaram esse dinheiro na Inter estavam cientes que, se nenhum jogador fosse negociado, essa verba seria, entre aspas, uma doação para a Internacional. Então, o que está pegando? Um desses investidores é o Lê. Então, o que o Lê quer fazer? Que a Inter mantenha esse planejamento e que tenha o sub-20 no ano que vem. Pelo que eu apurei, pelo que eu levantei, o Lê não quer o profissional da Inter. Ele quer o sub-20, que é uma forma de vender algum jogador, revelar, e esse grupo reaver o dinheiro investido. Só que parte da diretoria que comanda hoje a Internacional, porque o Celso Potec está afastado, tem o objetivo de repassar esse sub-20 por Osmar Cetim, que tem a parceria do Nego, que é o Aguinaldo Freitas, que, pelo que eu levantei, há a possibilidade de ele ser o próximo presidente da Internacional. Com a saída do Celso Potec, o Nego voltou para a Internacional e estaria aliado junto com Osmar Cetim, junto com o Tiba, que foi o autor do gol do título do Bragantino em 90, naquela final com o Novo Horizontino. Então, hoje, aconteceu uma nova reunião. Segundo, eu sei, parte desses 9 investidores não faria conta do sub-20 passar para os Macetim, mas outra parte não. Bate o pé de que
o Sub-20 tem que ficar com a Internacional, já que o Osmar cuida do Sub-17 e do Sub-15. Então, há esse entrave acontecendo na Internacional. Pode, nesta reunião, que ou já aconteceu ou está acontecendo, a situação ser definida. Agora, uma coisa é certa, com o afastamento do Celso Potec, o Aguinaldo Freitas volta a ser o diretor de futebol da Internacional. Tanto que, doutor, no jogo do Morumbi, Internacional e São Paulo, na súmula, na papeleta da Internacional que recebemos, estava escrito lá, diretor de futebol, Aguinaldo Freitas, o Nego. Então, há a possibilidade, pelo que eu levantei, dele ser o próximo presidente, e ele tem essa intenção. E eu também acho que ele tem condição de ser presidente da Inter. Então, se ele vai se candidatar à presidência da Inter, nada mais justo de que a vontade dele prevaleça desde já, porque seria, no mínimo, estranho que ele se candidatasse e, vencendo as eleições, tivesse que conviver com uma situação. Então, esse entrave que está pegando. É complicado. Não, o que eu não consegui entender é que quando o Celso Potec estava no comando da Inter, o Nego havia se afastado. Ficou um bom tempo, tá, mas depois, na reta final da Série 3, o Nego se afastou. Foi só o Celso se afastar para cuidar da saúde, o Nego voltou. Aí que eu digo, são as pequenas vaidades pessoais que, no frigir dos ovos, acabam atrapalhando um projeto que foi elaborado já há um ano atrás. Mas o Nego nunca escondeu de ninguém que ele estava saindo da Inter por causa do Celso. Ele nunca escondeu, e o Celso sabe disso também. Sim. O Celso sabe, eles não se bicam. Infelizmente, os dois poderiam, juntos, ajudar muito a Internacional, como foi em boa parte da Série 3. Sim. Só que hoje houve uma rusga e o Nego só trabalha na Inter se o Celso não estiver. E o Celso com o Nego não trabalham juntos. Então, esse entrave está acontecendo. Até, acho que eu expliquei certo. Sim. Até... Mas é difícil, Sim. é complicado. Entendo. Mas é bom que você diga de que o Celso tem a ala dele. Então não é somente o Celso com... evidente, claro. Celso e mais 8 o investidores. Celso tem a ala dele, como o Nego tem a ala dele. Então aí envolve não apenas duas pessoas, e sim várias pessoas. Sim. É natural que as lideranças tenham... Até hoje eu encontrei com o Celso, né? O Celso falou assim, vou matar, brincadeira à parte. Falei, Celso, eu escrevi alguma coisa errada? Não, certinho. Então, fiquei aliviado de ter passado para o leitor da Gazeta o que realmente estava acontecendo na Inter. Muito bem, vamos seguindo então com o nosso programa, lembrando a pergunta de hoje, da Barcelona ou da Santos, Taça Libertadores da América, jogo de ida, 3404-5655. 5650-5659, fazendo vários ingressos para a festa do Peão. O Denis, é normal o que está acontecendo no Corinthians? Doutor, está oscilando como os outros times já oscilaram, né? Estão falando muito da questão do Corinthians ter o jogo em suas mãos e com isso não sabe jogar. E tem uma certa coerência nessa questão. O Corinthians, como era um time muito limitado, e é um time muito limitado, o Corinthians dava ao adversário a possibilidade de jogo e nos contra-ataques matava o jogo. Então, ganhou várias vezes por 1-0, né? Contra o Santos, o Corinthians tentou imprimir um jogo, não conseguiu vencer. Contra o Atlético Goianiense, o Corinthians também dominou grande parte do jogo, impondo o jogo, mas também não conseguiu vencer, porque a bola não entrou e a bola do Atlético Goianiense acabou entrando. Eu acho que ainda está tudo sob controle, mas o Corinthians é bom pôr a barba de molho. A sorte do Corinthians é que a Libertadores não acabou dia 28 de julho esse ano, como acabou nos outros anos. Porque se a Libertadores já tivesse acabado, não estaria 7 pontos de diferença nunca. João Valdir, só para encerrar, o trabalho do Carille já pode ser questionado, sim ou não? Não, ainda não, Beto. Eu acho que ainda é elogiável. Mas o Corinthians caiu de produção barbaridade em relação ao primeiro turno. Agora, num todo do Corinthians, todos nós sabemos que foi anunciado a quarta força do futebol paulista e brasileiro, por que não dizer. Mas surpreendeu a todo mundo. Agora, tem um detalhe importante. Na partida de ontem, e eu disse isso no rádio, inclusive, que o dia que o Lucas Lima joga bem, o Santos ganha o jogo, ou na pior das hipóteses, empata. E foi um jogo do Lucas Lima, tanto é que fez o gol. Sim. Mas eu colocaria um jogo parelho nas mãos dos dois goleiros. Era para o Corinthians ter feito pelo menos 2 gols, acabou parando na mão, na defesa do goleiro santista, e o Cássio fez também algumas defesas que não permitiu a ampliação dos 2-0. Agora tá um negócio, né? Mas perder para o Santos na Vila não é problema nenhum, porque o Santos é um grande time, tem um grande elenco. Né? O problema do Corinthians foi ter perdido pro Vitória e pro Atlético de Goiás. Eu acho que criaram uma dimensão muito grande, né? O Corinthians perdeu pro Santos, normal. Normal. Só que o problema é que nos últimos
4 jogos, o Corinthians perdeu 3. Sim. Teve muita sorte de ganhar da Chapecoense por 1-0, aquele gol no fim do jogo. Sim. E nos últimos 4 jogos, o Corinthians marcou um gol. Quer dizer, ele perde para o Santos 2-0, perdeu para o Atlético Goianiense 1-0 e perdeu para o Vitória por 1-0. Só marcou gol na Chapecoense no fim. Então eu fico imaginando a cabeça do Fábio Carilli. O Guilherme Arana, o lateral, faz uma falta terrível. Tremenda. Vocês perceberam que quando o Guilherme Arana não joga, o futebol do Guerreiro cai? Do Romero. E quando o Romero não joga, o Guilherme Arana também não produz o futebol que ele sabe produzir, que ele pode produzir? E ele se complementa por uma curiosidade. Porque o ponto forte do Romero é marcar. E ele é atacante. E o ponto forte do Arana é atacar. E ele é lateral. Agora, então por isso que ele se complementa. Bem abordado. Agora, ontem o Corinthians entrou derrotado em campo. Olha aquele uniforme horrível que ele usou, né, Beto? Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Pô, eu me preparei para assistir o Corinthians e Santos ontem. Eu almocei tranquilo. Tirei aquele cochilo de domingo à tarde. Eu podia muito bem estar no bar, tomando umas com os amigos, falei, não, vou assistir o Corinthians. Me arrependi. A hora que eu vi aquele chumbo, aquele cinza. Sabe o que eu fiz? Fui caminhar. Fui caminhar lá na Hípica, peguei minhas duas cachorrinhas e fui caminhar. Falei, não, eu não vou assistir o Corinthians com esse uniforme. Me perdoe. Coisa feia, também achei. Muito bem, vamos seguindo com o nosso programa. Tem cerimônia de premiação dos Jogos Regionais. A Prefeitura de Limeira teve a feliz ideia de fazer uma premiação separada para os atletas que representaram a cidade, os Jogos Regionais que foram disputados na cidade americana, mas a Secretaria do Estado, a Secretaria de Esportes do Estado, acabou não providenciando as medalhas. A americana não tem nada com isso, apenas sediou a competição, mas a Secretaria do Estado pisou na bola, mandou alguns diplomas e tal. Evidentemente que os atletas não gostaram disso, queriam uma recordação, né, um pouco mais interessante, né, um pouco mais de prestígio para os feitos que foram colhidos lá em Americana. E Edmar esteve lá no Teatro Vitória, os atletas foram homenageados e receberam a sua premiação aqui em nossa cidade. Vamos acompanhar. Um Teatro Vitória repleto de atletas, todos eles ansiosos e com um sorriso estampado no rosto. A Secretaria Municipal de Esportes realizou a entrega das medalhas dos Jogos Regionais de Americana. Foram premiados 132 esportistas, que pegaram pódio na edição de número 61 da competição. Conduzido pelo mestre de cerimônia Sérgio Moreira, o evento teve início com a exibição de um vídeo enviado por Guilherme Guido, principal nome do esporte limeirense na atualidade. Curtindo merecidas férias, após disputar o Campeonato Mundial em Budapeste, na Hungria, e o troféu José Finkel em Santos, o nadador disse que foi revelado nos Jogos Regionais, ressaltou a importância de defender a cidade e parabenizou todos os medalhistas. Em seguida, o secretário de Esportes, Luiz Augusto Zanon, agradeceu a participação dos atletas nos Jogos Regionais e disse estar orgulhoso pelo trabalho realizado até agora, em especial com o chamamento que foi feito. O vice-prefeito Dr. Júlio César Pereira dos Santos e o prefeito Mário Botion também fizeram uso da palavra. Ambos destacaram a importância da valorização dos limeirenses. Como em Americana houve uma falha e os atletas não foram premiados logo após as provas, a Secretaria de Esportes de Limeira tomou a iniciativa e confeccionou as medalhas, que deixaram os atletas muito felizes. Os limeirenses Caio Vinícius Pereira da Silva e Adriele Arruda no atletismo e Gabriele Caroline Francisco Moraes na natação foram os maiores medalhistas desta edição. Ai, nossa, eu fiquei vontade de chorar, sem emoção muito grande, né? Eu no começo estava muito nervosa, mas aí na hora que todo mundo começou a aplaudir, eu já fiquei mais até aliviada, né? Todo mundo aplaudindo, feliz pela minha conquista, né? Saber que alguém estava feliz também é muito bom. Das 3 medalhas de ouro, qual foi a mais difícil? Eu acho que era 1.500, porque é uma prova assim que eu nunca tinha feito. E aí falaram, vamos tentar fazer? Eu falei, vamos, né? Que der, né? Aí, tipo, ganhar ela foi uma gratificação muito grande. Aí é aquela emoção, né? É diferente, é uma sensação assim que não tem nem como explicar. O pescoção tá pesado aí ou não? Tá. É bem pesada a medalha, mas... O futsal feminino sub-21 do técnico João Leite e do coordenador Zeca Moreira
e o futebol de campo feminino, do professor Ubirajara Morgado Barbosa e do manager José Benedito, trouxeram muita alegria ao evento. As meninas estavam irradiantes com a inédita medalha de ouro conquistada em Americana. A natação feminina foi a campeã geral dos Jogos Regionais. O presidente do Gran São João, Dimas Perusa, fez questão de comparecer à premiação. E o professor Rossano Jacon Chanquete lembra que o título foi suado e conquistado apenas na última prova. Ganhamos Jogos Regionais na última prova por menos de 1 segundo. Então, assim, teve um sabor especial com os nossos atletas, as nossas meninas, os nossos meninos. A gente fala muito que sem contratação a gente consegue mostrar o nosso trabalho, né? O nosso trabalho que vem lá de base, com a criançadinha pequenininha que afunda a cabeça embaixo da água, lá na piscina do zoológico, na piscina municipal, no GRAM principalmente, né? Que os nossos atletas, a grande maioria sai do GRAM também, então a gente consegue executar o nosso trabalho e, assim, quando há uns jogos regionais sérios, sem contratação nenhuma, a gente mostra o nosso trabalho, né? Antigamente eu sempre briguei muito em relação a isso daí com os outros técnicos, falava assim, você contrata na hora errada, você contrata o atleta para os jogos regionais, isso aí atrapalha a sua vida que não investe na base e atrapalha a minha também, porque você não deixa o meu atleta que partiu lá de criancinha, dando a primeira abraçada, batendo perninha lá, aparecer. Então, assim, eu acho que sensacional isso, né? Estamos no caminho, eu acho que essa atitude que teve hoje aqui a Prefeitura de Limeira, o Mário, o Zanon, sabe, uma atitude digna justamente do Zanon, que é um esportista, que sempre foi jogador, sempre foi, que depois virou técnico e sabe o valor que é uma medalha pro atleta, sabe? Aquele dia lá, hoje, né, eu pude dar um abraço nas meninas e falar assim, parabéns, né, você ganhou a sua medalha hoje, então isso daí não é uma coisa que pague. A equipe do basquete masculino, vice-campeã dos Jogos Regionais e que teve o professor Telmo no comando, foi a última a ser homenageada. Antes, os 2 times de vôlei, do professor Fabinho Bernardinho, o biribol, representado por Tubarão, o handebol feminino do professor João Evangelista Macário, tênis de campo e tênis de mesa também subiram no palco. O lutador Haroldo Pereira Soares também recebeu mais uma medalha para sua enorme coleção, a exemplo de judocas. O clube inclusivo do professor José Ricardo de Oliveira levou todos os medalhistas para o evento. Como também não foi divulgada a classificação final desta edição, a equipe da Secretaria de Esportes, em especial através de Patrícia Bevenuto, fez o levantamento completo e concluiu que Limeira terminou em 3º lugar, atrás apenas de Campinas e Hortolândia. Prefeito, que noite gostosa aqui no Teatro Vitória, e você vê todos os atletas conversando, se confraternizando, que bacana. Foi muito bom, Edmar. A iniciativa de premiação, de premiá-los nessa noite, foi a mais acertada possível. Infelizmente o Estado teve lá um descompasso, não fez a premiação e de pronto o Zanon, conversando com o Zanon, ele sempre muito motivado, você sabe como ele é, está sempre pilhado no 220 e eu falei, não, nós precisamos premiar. Acha um jeito aí, nem que for uma medalhica de nada aí, mas precisamos premiar nossos atletas, reuni-los, agradecer, mostrar a nossa visão diferenciada com os nossos atletas. E aí de pronto organizamos a festa, e aí, aliás, uma medalha linda, muito bonita, que é o momento de agradecer os nossos atletas que de maneira muito gentil, por um convite que fizemos, né, tinha o problema lá dos convênios que estavam terminados, enfim, todos os clubes e as associações de pronto aceitaram o convite, o desafio, os técnicos, os dirigentes e fizeram tiveram uma atuação maravilhosa. Na nossa pontuação, na pontuação da Secretaria, ficamos em 3º lugar, o que é muito bom dentro das circunstâncias. E nada mais justo do que premiá-los, entregar a eles a materialização daquilo que eles ganharam, venceram, né? Que é a medalha. O prefeito, teve muito atleta que falou o seguinte, nossa, foi mais gostoso receber hoje aqui do que propriamente do pódio lá em Americana. É que nem você disse, foi um momento assim de congraçamento mesmo, de reunir, de conversar. É evidente que ao longo dos jogos eu estive lá. E aqui foi um momento de todos eles se encontrarem, né, de conversarem, se abraçarem, isso é muito bom.
esse é o principal, é o que mais nos motiva, né? Atletas de Limeira, trabalhando por Limeira, jogando por Limeira, desempenhando por Limeira, é esse o nosso ponto que andaremos com ele para frente, viu, Edmar? O tempo de contratar gente para defender nossa cidade passou com os nossos atletas, para que eles tenham motivação e que eles sejam motivadores dos alunos das nossas escolinhas. Essa é uma corrente que precisa ser trabalhada e nós vamos trabalhar muito isso. Para o secretário de Esportes, Luiz Augusto Zanon, este evento no Teatro Vitória coroou a grande participação de Limeira nos Jogos Regionais e serviu para unir ainda mais todos os atletas. Nossa, isso é uma satisfação enorme para a gente, porque a gente sabe o valor e a importância desse reconhecimento. Você faz uma competição, você conquista uma medalha e você quer tê-la para dizer, olha, eu conquistei. Então acho que foi esse o intuito da Secretaria, com o apoio do Mário, para a gente fazer. Nós tentamos alguns contatos, não foi possível, nós fizemos com nós para premiar os nossos atletas. Eu estou muito feliz de poder compartilhar esse sentimento que é receber uma medalha e você levar para casa, ter o seu lugar especial, e esse momento fica marcado na vida eterna de qualquer atleta. E este dia realmente ficará guardado para sempre na memória dos atletas, que mostraram com muito orgulho a medalha recebida em uma noite de gala do nosso esporte. Muito bem, sem dúvida uma atitude elogiável, né, da Secretaria de Esportes, da Prefeitura de Limeira, porque cá entre nós, a gente, vamos combinar, né? Ganhou o esporte, é feito disso aí mesmo, né? De taça, medalha, troféu, a questão não vale nada, né? Mas parabéns à Prefeitura, que merece também. Falar em Limeira, falar em delegação de Limeira, setembro é o mês de aniversário aqui da nossa cidade. Nossa querida cidade comemora 191 anos de história e preparou uma programação especial para toda a família. Acompanhe nesta sexta-feira, dia 15, no Parque da Cidade, a partir das 20h30, a apresentação especial da Orquestra Sinfônica com os especiais Pink Floyd e Beatles. Sábado, dia 16, às 16 horas no Parque da Cidade, muita viola para dançar com Caetano, César e Gabriel, Parada Sertaneja e Eduardo e Rafael. E no domingo, dia 17, às 5 da tarde, no Parque da Cidade, os vencedores do Canta Limeira 2017, Débora Vidoretti e Emanuel Massaro, além de Pessoas Cinzas Normais, e seguindo à noite, às 19 horas, show com a banda Marília Gabriela. Leve a família e divirta-se. Acompanhe a programação completa pelo site e pelas redes sociais da Prefeitura de Limeira. Setembro, mês de aniversário de Limeira, 191 anos. A realização é da Prefeitura de Limeira, unindo forças para uma cidade melhor. Vamos seguindo aqui com a nossa segunda esportiva. Por falar em aniversário de Limeira, quando a gente lembra de esportes, né, tantas conquistas, né, que vão aparecendo em nossa mente, e aí o nosso diretor, como é que é? Produtor executivo, diretor, como é que é? Bastante, diretor, jornalista, editor, fotógrafo. E agora beijoqueiro. Cabeleireiro. E agora beijoqueiro. Nosso Fernando Carvalho preparou a homenagem do nosso programa para você, esportista, e para você que acompanha a segunda esportiva. Cidade tão bela e
Que espetáculo, hein? Parabéns, Fernandão. É isso aí. Show de bola, meu Joqueiro. Foi de causar arrepios. E daqui a pouco a gente volta. Tem mais Segundo Esportiva. Participe da nossa enquete. Barcelona ou Santos? Votaremos já já. Conheça o Terras de São Bento II. Um residencial com tudo planejado para que você viva seu projeto de felicidade. O Terras de São Bento II tem lotes a partir de 250 metros quadrados e infraestrutura completa. Tudo isso em meio a um belíssimo paisagismo que se estende por ruas e avenidas. Aproveite últimas unidades. Informações e vendas, acesse terrasdesaobento.com.br. Realização Grupo Ingep. A atual administração e a população de Limeira vem fazendo sua parte. Já conseguimos baixar em 83% o índice de casos de dengue, mas o trabalho precisa continuar. Mesmo com as baixas temperaturas, o mosquito permanece colocando seus ovos. Basta a presença de água para que o ciclo de vida continue. As ações de prevenção não podem parar. Mesmo no inverno, faça sua parte. São 10 minutinhos por semana. Assim você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista. Tradição e experiência que você confia. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 e 3452-4959. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, na Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Baterias Boa Vista. Rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro Tatu. Venha curtir momentos de lazer ao lado de familiares e amigos. Pesqueiro Tatu. Muita segurança e pesca esportiva. Aproveite para saborear as delícias preparadas na cozinha especializada em peixes diversos. Em especial o pintado na brasa. Traga toda a sua família e passe momentos de alegria e diversão. Pesqueiro Tatu. Via Jurandir Paixão, a 200 metros da entrada do bairro do Tatu. Faça sua reserva pelo telefone 3441-1811. Só pensando em ter lucro, sertanejo fajuto não sabe o valor da palma. Conheça os condomínios de alto padrão do Grupo Ingep. O Grevilha é um loteamento fechado que conta com segurança e tecnologia integrados a um lindo paisagismo, com rede de energia e telefonia subterrâneas, assim como o Világio São Pietro. Localizado a 5 minutos do centro de Limeira, com ampla área de lazer, quadra de tênis e espaço gourmet. Venha conhecer. Vendas 3404-1691. Pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de vida no trânsito em nossa cidade, a atual administração apresenta a campanha Limeira Trânsito do Bem. Pois para uma convivência saudável no trânsito, nossa atitude faz a diferença. Exemplo simples de como usar o cinto de segurança, a cadeirinha infantil bem fixada, nunca usar o celular enquanto dirigir. Além da atenção e respeito à sinalização e limites de velocidade, são iniciativas que evitam multas e acidentes. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. De volta ao segundo tempo da nossa Segunda Esportiva, Edmar também traz uma outra camisa para sorteio hoje, Edmar. Fala um pouco dela. Um abração pro Leandro e também pro seu Adilson lá da Caçula. Eles fazem essas camisas promocionais, doutor, e sempre que fizer vai nos presentear para presentear também o nosso telespectador. Bacana, bacana. Então tá feito o registro. Daqui a pouco tem uma camisa do Independente aqui. Denis é da torcida. Não, acho que é do... Deixa eu ver. Abraço aos amigos, Edmar.
o Denis, o Messi César, o Djavan, técnico da Força Jovem. Que legal. Fazer um sorteio da camisa Força Jovem. da Força. Já está classificado? Está nas quartas de final, doutor. Então vamos mostrar mais uma aqui. A gente agradece o Força Jovem que mandou essa bonita camisa. Olha aqui. Tá certo? Força Jovem mandando também uma camisa para sorteio aqui. Associação Atlética Força Jovem, fundada em 2005, Denis. Olha lá. Nós já fizemos jogos do Força Jovem para o Segundo Esportivo e o Djavan é uma figura do banco de reservas, uma pessoa extremamente do bem. Um abraço para ele e toda a patota do Força Jovem. O presidente é o Luciano Trevisol, que foi aquele ganhador do celular que deu o nome da nossa equipe de Força do Interior. Força do Interior, no Lembra sorteio, daquela promoção? Exatamente. Puxa vida. Aliás, doutor, o pessoal do Força Jovem há de se destacar a organização. Quando nós chegamos para fazer os jogos, eles imprimem a escalação no computador. Tudo prontinho, antes do previsto. Então, um abraço para o pessoal lá que tem uma organização nota 10. Olha só, que bacana, né? A gente gosta de divulgar notícias assim, né, deles? Isso é muito legal. Bom, vamos aos nossos abraços. O César tá lá caído agora, caidaço. Não tô não. Você tá lembrando da camisa do Jô. Deu uma certa depressão. Não, pelo amor de Deus, Deus que me... Você fez uma pergunta no começo do programa, você queria saber se eu ainda acho que o Corinthians já é campeão brasileiro. Claro que é. Afinal de contas, eu não sou um saco de batata. Eu sou um ser humano e penso eu que sou um cara pontual. Se eu estou dizendo que o Corinthians é campeão desde que começou o retorno, eu não vou mudar de opinião, não. E vou dizer uma coisa para você. Foi a melhor coisa que poderia acontecer para o campeonato, Beto. Foi o Corinthians ter perdido para o Santos. Porque o Grêmio não ganhou do Vasco no sábado. Né? O Palmeiras empatou com o Atlético. O Flamengo não ganhou do Botafogo. Até que foi bom. Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, a vitória do Santos. Foi incontestável. Sim. Mas foi bom para a competição. Mas o César, vou dizer, o que estão secando é um negócio absurdo. Nossa, é uma coisa mas assim. o que soltaram de rojão ontem ali, próximo à Ípica, Jardim Piratininga, Vila Jacom. A hora que saiu o segundo gol do Santos, eu falei, Deus do céu. Eu também nunca vi tanto Santista. Mas tudo bem, faz parte. Tá certo. Aliás, João Valdir, quanto pesa um saco de batata, João Valdir? Depende do tamanho do saco. Um saco normal. Normal. 50, 60 quilos. Tá certo. E a capital da batata? E a capital da batata? Batatais. Não. Vargem Grande do Sul. Mudou? Batatais por quê? Essa foi boa. Mudou. Por que Boa, João. batatais? Tá Boa, João. certo. Contra-ataque gigante, João. Por que batatais? O João foi rápido no gatilho. Aqui em Limeira Mudou mudou, e não me avisaram? laranja também? Vargem Vamos lá, Grande. César. Vamos lá então com os abraços. Oi? Nós perdemos para Bebedouro, capital da laranja. Sim, perdemos lá atrás, né? Lá atrás. Os meus abraços hoje, Beto, vai para todos os limeirenses em especial. Aqueles que não nasceram aqui, mas que aqui residem. Aqueles que aqui nasceram, que estão aqui até hoje. E, em especial, aqueles que comandam a nossa cidade, por ocasião do aniversário de Limeira, na próxima sexta-feira. Então, um abraço do fundo do meu coração a você, limeirense. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço também, pessoal que está se comunicando pelo WhatsApp. Um abraço aqui para deixa eu ver aqui, o Joaquim, morador do Abílio Pedro. Acredito na vitória do Santos. A Inter Sub-17 está disputando a terceira fase. Ano passado não passou da segunda. Manda um abraço para o César Roberto, do nosso Joaquim, lá do Abílio Pedro. Muito obrigado, Kim. Da Santos, manda um abraço para o Denis. Aqui é o Amaral. Mandando um abraço para você aqui, o Amaral. Um abraço Denis. para o Amaral. Bahia 1, Atlético de Goiás 1. 1-1. O Atlético saiu na frente com o gol do Luiz Fernando e o Zé Rafael empatou para o Bahia. Quem manda informação é o Aguinaldo Guimarães. Deixa eu ver aqui um outro aqui, Luiz Carlos Matias, Segundo Esportiva, não perco com o programa. Parabéns, Luiz Carlos Matias, lá da Vila Rocha. Obrigado ao Luiz Carlos Matias. Deixa eu ver, mandaram uma outra mensagem. Aliás, eu estou com... Bom, tudo bem. Meu caro Denis, vamos lá então. Doutor, um abraço para o Claudinho Gianotto. Ele é limeirense, mas ele cultiva uma horta lá em Cascalho. E ele fica ali na rodovia, né, que liga Cascalho a Cordeirópolis, com o trator. Ele corta a verdura na hora, assim que você chega, e já vende para você. E eu passei por lá neste sábado para comprar uma verdura. Ele disse, olha, eu assisto vocês toda segunda-feira. Um abraço para o Beto, para o Cezinha Roberto e para toda a patota. Então um abraço para o Claudinho Gianotto, do Hortaliças Peixoto. Um abraço para o José Alves, do Boa Vista. Encontrei com ele lá na festa do Peão. Estava passando assim
e ele disse que é ouvinte, telespectador e leitor da Gazeta, o José Alves do Boa Vista, e também para o Tchola. O Tchola é diretor do Ais de Ouro. Estávamos terminando a matéria no Pinóquio, aliás, um abraço para o Celino, e o Tchola veio desesperado para gravar uma mensagem para o João Valdir. Diz que é fã do João Valdir, um mito, um fenômeno, um homem que brilha. Então, daqui a pouco, na final da matéria, nós veremos o Tchola mandando um abraço para o João Valdir. Um abraço para o Tchola antecipadamente aqui. Claro. Você não sabe o que ele falou de você, não tem problema, eu esperaria. É meu amigo, o Tchola é gente boa. Um abraço também para o José Espolão, mora lá no Nova Suíça, mandou um abraço para todo mundo aqui, não perde um programa nosso. Também o Armando Rossini, da Boa Vista, que é despachante, está sempre ligado aqui com a gente. O Cleiton, que é santista, Edmar, mandou um abraço para você. Ô, Cleiton Santista. E disse que quer uma camisa, mora lá na Serra, disse que quer uma camisa daquela do Pimba. Vou arrumar, Cleiton, um abraço, parceiro. E para o Beto, um abraço especial, encontrou ele na rua hoje, Beto, o Billy, falou assim, dá um abraço no Beto lá, diz que joga muito tênis lá com você, e que está lá ligado sempre, um abraço para todo mundo e uma especial para ti. O Billy é o Bill? Bill, né? O Bill, né? Bill. O Bill. Ele falou Billy, mas é o Bill. Tá valendo, né? Tá, lógico. Tá. Pô, João Valdir, você falou, tá falado. É Bill, é Billy, tá valendo. Você é o cara... Não, pera um pouquinho. Se você tiver um problema com a Billy, é um negócio meio diferente. Aí é Billy. Eu tô com um problema no Bill. Aí é Billy. Você é o médico, fala, não é isso aí não. Então tá bom, João, muito obrigado. Um abraço pro Bill, nosso companheiro. Edmar. Vamos lá então, doutor, um abraço pro Reis, o polêmico Reis, técnico do Primavera, foi lá na cabine Iracemápolis ontem nos dar um abraço. Muito obrigado a todos de Iracemápolis pela recepção ontem. Olha que delícia que é fazer jogo em Iracemápolis. E doutor, um abraço para a Fúria Bilhão, espetacular, elogio mais uma vez, em especial o pessoal da bateria. Anotei aqui o nome de alguns deles. Então vamos lá, o Dentinho, o Ronaldo, Zé Maria, Bruninho, Neno, Jô, Gustão, Bota, Cauê e a Dona Lena. Então um abraço especial a todos vocês da Fúria Bilhão. Vocês deram um show ontem na vitória de virada sobre o Centro Rural por 2-1. Um abraço ao primo, pai do Matheus Garcia, meu grande irmão, obrigado pela audiência. E aos amigos do Profilurb e do Lindo de Luca. Doutor, uma molecada. Todo mundo acompanha a Segunda Esportiva. Então o Gabriel, que é corintiano, o Guilherme, que é corintiano, o Derek, que é corintiano, o Matheus, que é corintiano, o Guilherme Jesus, que é flamenguista. Eu não ia dar um abraço para ele ser flamenguista, mas Guilherme Jesus, tamo junto, meu parceiro. Luciano Santista e também o Jonathan, que é corintiano. Então, toda essa molecada que nos acompanha. E um abração aos amigos do As de Ouro, em especial o Maurício. Grande Mal, tamo junto, parceiro. Ele convocando a torcida do As de Ouro para o jogo decisivo contra o Juventus no domingo. Aliás, você está falando campeonato amador, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é a iniciativa do nosso glorioso Pacote. Isso, Pacote, presidente da Liga, em razão do acontecido, né, na semana retrasada. Sim, tá aqui. Então a camisa diga não ao racismo, olha, tá aqui, ó. A bela iniciativa da Liga Desportiva Limeirense. Falar em Liga Desportiva Limeirense, como anda o presidente Antonino, meu caro Denis? Diz que continua se recuperando. Depois que ele entrou às vias de fato luta corporal com vaso sanitário, a recuperação é lenta. Está aqui a iniciativa da Liga, legal, né? Mas que a gente continua com os dois amores, viu? Ah, continua? Continua. Parabéns, Pacote. Bela iniciativa aqui também. Diga não ao racismo sempre. Esse é o detalhe. E sobre o Pacote, até uma notinha que eu coloquei, a final da terceirona pode ser no sábado à noite, né, doutor? Ah, é? A definição do integrante da Copa Gazeta, o campeão da terceirona, vai ser conhecido num sábado à noite no Pradão. No Pradão? Então tá muito bom. É a final da primeira e da segundona no domingo. Então é isso aí. Então vamos. Eu preciso dar um outro recadinho. Setembro é o mês. Eu vou falar que setembro é o mês do coração. Sabia disso? Meus amigos e minhas amigas, todo dia é dia de cuidar da saúde, em especial do coração. E o mês de setembro é o mês do coração. A Prefeitura de Limeira preparou no dia 15, aniversário da cidade, uma ação especial no Parque da Cidade para você e sua família, onde a equipe de saúde realizará os seguintes exames gratuitos. Anota aí, João Valdir, para você também. Coleta de exame, colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, cálculo de MC, medição da circunferência abdominal, orientação nutricional e pressão arterial. Não esqueça, para a coleta de exames você precisa estar em jejum de 12 horas. Dia 15, dia de cuidar do coração. Vá ao Parque da Cidade, das 7 às 12 horas e participe. Essa é mais uma realização da Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Então eu vou confirmar aqui o
o horário, olha, Valparque da Cidade, das 7 às 12 horas. Olha, muito legal essa iniciativa aqui da Prefeitura, você pode ter exame de graça, né? Mas não se esqueça, você tem que estar em jejum de pelo menos 12 horas. Então, antes do aniversário da cidade, né? Faz um esforçozinho, fica tranquilo e vai fazer esses exames gratuitos, sempre é legal. E principalmente para você que é esportista, né? Tem que estar sempre ligado aí com a sua saúde. Vamos agora ao Campeonato Amador aqui de Limeira. Denis, foi em que campo, Denis? Eu fui no CT Pinóquio. CT Pinóquio. Mais uma vez, muito bem recebido pelo Celino também, que enquanto vai aguando suas plantas lá, vai ouvindo a transmissão do Edmar e também acompanhando o nosso jogo. Então, foi um jogo, não foi um jogo de muitas oportunidades, mas foi um jogo bem pegado e acabou empatado 1-1. Então vamos aos melhores momentos. Vamos então lá. Ontem no CT Pinóquio, pela 13ª rodada do Campeonato Amador, Império e As de Ouro se enfrentaram na reta final da primeira fase. Com 34 pontos, o Império lidera a segunda divisão, ao lado do Rubro Negro com 34. Já o As de Ouro, com 24 pontos, era o terceiro colocado. O primeiro bom momento foi do As de Ouro. David, de cabeça, quase belisca. No levantamento, falta no goleiro. Essa foi longe do gol. Essa passou no meio das pernas. Thiago arrisca de longe, mas sem sucesso. Liu responde. Liu bate, mas fica na barreira. No rebote, a zaga corta. Aos 27, o árbitro Paulo Felizardo expulsa o volante Ronei, pois, segundo ele, houve agressão. Veja as imagens na repetição. Na cobrança de falta, David levou perigo. Aos 36, por reclamação, Marcelo Lima, do As de Ouro, foi expulso. Haja coração, amigo. Tião se atrapalha e quase se complica. Foi o último lance do primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa no CT Pinóquio pela segunda divisão do Campeonato Amador. As de Ouro 0, Império também 0. João Valdir de Moraes, o mito, fenômeno, o homem que brilha, João Brocador, veio até o CT Pinóquio para visitar as instalações. Ao fundo, ele e o seu cavalinho, acompanhando todas as imagens. Aí, João Valdir, mito da esportiva aí, ó. Um abraço pra você, fenômeno. Valeu. Na etapa complementar, Liu cruza e Vinícius finaliza. Tião faz excelente defesa. Essa vale replay. Flavinho bate e Tião pega outra vez. Aos 9, pênalti para o Império. Johnny bate e marca. 1-0. Lemão cruza, mas ninguém chega. No cruzamento, a bola sobra para Thiago, que finaliza, mas vai longe. Felipinho também tenta. Outra vez Felipinho arrisca. Aos 30, no cruzamento, 3 jogadores sobem na jogada. Com a bola no fundo das redes, o árbitro sinaliza gol do zagueiro Roberto. Era o empate do As de Ouro. 1-1 no CT Pinóquio. Nesse lance, Bruno trabalha bem. No último momento, aos 45 minutos, o Império pede pênalti nessa jogada. O árbitro nada marca. Fim dos trabalhos no CT Pinóquio pela 13ª rodada do Campeonato Amador, segunda divisão. E deu empate. As de Ouro 1, Império também 1. O que você acha que faltou hoje para o Império conseguir um resultado melhor? Eu achei que com a expulsão do Rony a gente foi prejudicado, mas logo o Paulão expulsou o camisa 10 deles também.
É uma bobeira ali do nosso time na área ali, gol deles no escanteio. Achei que foi pênalti aqui em mim agora, que o Paulão não deu também. Fiquei essa indignação da minha parte, que eu toquei na bola, eu tinha tudo para chegar e finalizar. Eu não ia simular nem nada e ele acabou não dando pênalti, então trabalhar para enfrentar o rubro-negro lá. Roberto, resultado importante porque o time começou atrás do marcador, né? Isso. A gente entrou com o objetivo de não sair com a derrota. E foi um jogo difícil, um jogo pegado, né? Uma equipe muito qualificada, líder, né? Mas o nosso objetivo maior era sair daqui sem perder. E graças a Deus, Deus me abençoou aí, consegui fazer o gol de empate. E estamos na briga, né? A gente entrou no campeonato aí para brigar, para subir para a primeira divisão. E da quinta rodada até aqui, a gente veio numa decrescente, né? Isso é muito importante para a nossa equipe. Zagueiro é difícil fazer gol, e quando faz, tinham 3 jogadores juntos ali, não soube quem que fez, né? Isso. Exatamente, zagueiro é muito difícil fazer gol, né? Zagueiro tem que correr atrás de atacante, mas os 3 zagueiros do nosso time são 3 zagueiros bons, né? Todos capazes aí, com capacidade de fazer o gol, e Deus me abençoou aí com esse gol aí. Muito bem, com essas e outras, o Campeonato Amador que está chegando numa fase importantíssima, como você falou, né, Edmar? Demais, né, doutor? Hoje, por exemplo, se o campeonato tivesse terminado hoje, as semifinais da Primeirona, por exemplo, Serrano contra Santa Cruz, Estoril e Centro Rural. Imagine que 2 belíssimos jogos, né? O Império com o Rubro Negro já classificados também na segundona, a terceirona começando as quartas de final. Olha, tô contente com o Campeonato Amador, tô feliz porque é bacana, tem grandes jogos. E a gente vem dando sorte também com a escolha dos jogos do rádio, que tem alguns 0-0 que são espetaculares, e os jogos da TV com gols também. E acho que vale a pena a gente também renovar as nossas felicitações ao pessoal da Liga, né, gente? Porque, bom trabalho. Queiram ou não, uma transição, nós estávamos todos bastante preocupados com isso, né, César? E aí a Liga vai fazendo um belíssimo trabalho até agora. E a preocupação, ela aumentou mais ainda depois do falecimento do Carlinhos Biagioli, né? Aí parece que ficou um vazio. O que será disso? Aí o pacote foi lá com os seus pares de diretoria e a coisa caminha muito bem. E isso é muito gostoso. Tá. Denis, e você também tem percebido esse clima nos finais de semana? Doutor, é muito importante o que a Liga vem fazendo, né? E a gente fala Liga, não é só o pacote, mas tem o Vaguinho, tem uma série de colaboradores e os próprios diretores dos times se conscientizaram que esse ano é um ano de transição. E mesmo por ser um ano de transição, está acima da média. Então acho que é bacana o senhor ter citado, ter parabenizado, porque não é fácil, é difícil, o piano é pesado, mas a rapaziada está dando conta do recado. Muito bem. João Valdir, quanto pesa um piano, João Valdir? Nunca carreguei, não faço a menor ideia. Você nunca fez mudança? Mas não tem piano. Ô, João, é aquele cavalo lá, cara. Foi pra dar uma olhada no jogo. Só passei por perto. Olha, hoje aqui nós tivemos hoje recorde de participação aqui no programa de hoje, viu? Quase 400 participações hoje, Denis. 389 participações, pessoal que é pra montaria mesmo, viu, César? Mexe aí, João. Mexe aí que eu tô na Você oca. foi na festa, João Valdir? Não. Nem vai, né? Nem ganhei ingresso. Claro, é verdade. Mas é só passar lá onde vende, parar, compra, vai. Então estaremos lá, se Deus quiser, pelo menos comer um lanche. Lógico. Bom, quem é que vai? Quem que vai ajudar? Vamos lá, João Valdir. Então, os primeiros 10 ingressos pro show de Marília Mendonça. Marília Mendonça. Então, você põe um M. É individual? De Marília Mendonça, tá bom? É individual, né? Individual. José Aparecido Gomes da Silva, do Parque Hipólito, ganhou o primeiro. O segundo vai para José Wilson Lima, lá do Gustavo Piscinini. O terceiro vai para Murilo Roberto Silvestre da Silva, lá do Santa Lina. O quarto, fica tranquilo, João Valdir, nós temos tempo hoje. Marcelo Cordaço, lá do Jardim das Palmeiras, ganhou o quinto. O sexto ingresso, mexe aí, João Valdir, mexe aí. Ismael Bueno dos Santos, Santina 2. Esse é o quinto. Esse é o quinto? Então tá, agora é o sexto então. Vai para Rosemary de Oliveira, lá do Jardim Santo André. Mais uma telespectadora, Maria Lucélia Pereira Santiago, lá do Parque Hipólito. Agora, o oitavo agora, Daniele Sanches, do Santa Adélia. O Bruno Provinciato, você acha que não é? Bruno Provinciato Greve. Na festa do Pião, impossível. Não, Novo Mundo, lá do Novo Mundo. Agora o último agora então, vai para Kathleen Vitória Juste Lima, CECAP 1.
Dá o resultado, né, César? Sim. O Barcelona ganha, na opinião de 139 telespectadoras e telespectadores. E o Santos, na opinião de 250, ganhará o jogo de ida, total de 389 participações no programa de hoje. Ufa! É gente pra dedéu. É gente que ama a gente, João Valdir. Verdade. Gente que gosta de você, que sabe que você é um mito. Bom, agora o show de quem deles? Agora do Jorge Mateus? Não. Ou do Mateus e Cauã? Mateus e Cauã. E Jadson e Jadson. Mateus e Cauã. Canta uma música deles aí. Não sei. Não? Não sei. Da Marlene. Não é do meu tempo. Da Marlene. Também não. Elis Regina. Aí já mudou. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá. Ah, lá, tá vendo? Que coisa mais linda. Olha que alegria, João Valdir, que beleza. Olha só, cara. Que fenômeno. Olha que coisa ali. Vamos aplaudir. Adilson. Não tira o chapéu. Fernando, não faz mais isso, que ele tá achando que é água, que é chuveiro aqui, pelo amor de Deus. Vai ser um chuveiro. Adilson Aparecido Martins, condomínio Portal dos Pinheiros, Edmar, é isso? Vou pôr Cauã. Muito bem. Jefferson Gaiola, Jardim Alvorada. Você foi no Showzaço, hein? Na festa do peão? Não, pretendo ir no Jorge Mateus, com a graça da Vossa Senhoria, entendeu? Tá certo. Mas, ó, mesmo lugar lá, onde o João Valdir falei pra ele passar, pode passar lá. Pegou. Márcio Miranda, Las Palmas. Mais um aqui vai para Lourdes Gomes Borges, Manuel Francisco, lá do Manuel Francisco. Agora o quinto vai para Elaine Cristina Cardoso Azevedo, lá do Parque Hipólito. Seria coincidência o número de mulheres contempladas no nosso... Hein, Denis? É uma atração. Olha... É uma química. Ângelo Degói Júnior, da Vila Jacom. Esse gosta, hein? Em compensação, Roberto Martins não pega uma. Verdade. Josias Nussi, lá do Jardim Ouro Verde. 6, 7 nesse aqui? Deixa eu ver. Ganhou aqui o João Vitor, Águas da Serra. Águas da Serra. Esse é 8. Muito bem. No caso seu, João Vitor, você tem que levar comprovante de residência, porque não está seu sobrenome lá. Tem que levar comprovante de residência. Delma Crispim, lá do Parque do Sabiá. 9, agora o... Pera aí, João Valdir, pera que tem mais prêmios no programa de hoje. Carlos Alberto Marciano, lá do Santina 2. Agora a camisa da Liga. Diga não ao racismo. Camisa histórica, hein? Vale a pena. Dilson Pedro Pires, lá do Jardim Santo Eulário. Então, camisa do racismo. Calma, João Valdir, calma. Você está estressado? Não, absoluto. É o saco. Que raça é aquele cavalo que você está usando lá? Aquele é manga larga. Manga larga? Tá bom. Gustavo Fortunato Silva, lá do Tancredo Neves. Caçula Vermelha. Caçula Vermelha. Agora, pode ser do Independente? Do Abílio Pedro do Independente. Você não quer saber a cor do cavalo? Qual é a cor do cavalo branco do Napoleão? Alazão? Não, o branco é branco. Né? Elso Gomes da Silva, lá do Boa Esperança. Qual é? Do Abílio ou do... Do Abílio, então. Do Abílio. E agora do Independente, que é o último. Perfeito. E tudo que você falou ninguém ouviu, viu, João? Porque você está sem microfone. É do Força Jovem. É do Hilton, mas justo no último, não? Hilton Paetes, lá do Jardim Kelly. É do Força Jovem. Força Jovem? Força Jovem. Então tá muito bom. Finalzinho do programa, dá tempo cada um dar sua cochilada final aí. Vamos lá, César. Pois não, Beto. Olha, vai ter uma reunião amanhã de manhã no Limeirão para saber se haverá promoção de ingressos ou não para o jogo da Inter, domingo às 10 da manhã no Limeirão contra o Rio Branco de Americana. Há quem diga que teremos promoção sim. Há quem diga que não. Vamos aguardar. Maiores detalhes no painel esportivo da Educadora a partir de amanhã. Mas está rachado até no ingresso, César. Pelo amor de Deus, que fase. Tem umas pessoas que acham que deve ter promoção, outras pessoas entendem que não deve haver promoção. Então essa reunião acontecerá amanhã. Quarta-feira, o Corinthians pega o Racing da Argentina pela Sul-Americana. Beto, é um jogo muito difícil para o Coringão. Tem que jogar muito para ganhar deles, que ontem o Racing goleou no campeonato argentino. Um grande abraço, mais uma vez, parabéns, Limeira. Perfeito, César. Denis? Doutor, seria uma ótima oportunidade para testar, além do horário de domingo às 10, a questão do preço pela metade, né? Poderia já aproveitar. Não, porque não tem atrativo nenhum, o clube já está classificado, né? Não precisa. Poderia testar. Doutor, o Falcão... Festa do peão no sábado, o pessoal vai dormir mais tarde, entendeu? Quer dizer, tem uma série de fatores, bem lembrado, sobre o rodeio. Aliás, o que tem de parente de jogador do amador que passa mal depois do rodeio é uma brincadeira. Tem umas tia que já morreu umas 4 vezes, mas tudo bem. Doutor, o Falcão, jogador de futsal
da seleção brasileira viria a Cordeirópolis no dia 15 agora. Só que por um compromisso da Liga Nacional de Futsal, a data foi alterada. Então, segundo a Angelita Hortolã, que é secretária da Educação, passou o recado para mim agora, a vinda dele será na segunda-feira, dia 19, às 19 horas. Perfeito, Denis, muito obrigado. Joãozinho, vamos embora. Rapidinho, Beto, o Fred deu uma declaração falando da penalidade máxima que acabou perdendo no jogo contra o Palmeiras. Que ferrou meu cartola, né? E acabou ficando no 1-1 o resultado final. Vamos. Ele disse que depois de perder esse pênalti, ele não se estranha não, até porque já enfrentou o Brasil todo quando acabou não fazendo o que devia ser feito, mas Perfeito. que vai ser o artilheiro da competição ainda. Grande Fred, obrigado, João. Vamos lá, doutor. Projeto do vereador Wagner Barbosa perpetua o nome daquela praça ao lado do Limeirão de Richard Drago. Homenagem ao ex-presidente da Inter que morreu no dia 21 de janeiro de 2013 aos 70 anos. Então aquela praça de esportes ao lado do Limeirão vai se chamar Richard Drago. Perfeito, Edmar. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou, obrigado a você que faz essa cidade crescer, né? De uma maneira ou de outra, amamos muito a nossa Limeira. Parabéns, Limeira, 191 anos. E olha, é uma programação extensa para você. Confira e participe. Fiquem com Deus, até a próxima. Muita